Olá, meu nome é Bruno Galvão. Seja bem-vindo mais uma vez ao Se Liga na Educação de Ciências. Esta aula de hoje é voltada para você, aluno do 7º ano do ensino fundamental, e eu quero falar com você sobre queimadas. Qual é o principal objetivo desta aula, então? Bom, permitir que você, aluno, possa compreender o impacto das queimadas na agricultura e no meio ambiente. Então, essa aula de hoje sobre queimadas, ela vai tratar principalmente da relação das queimadas com a agricultura e também vamos falar aí de algumas consequências das queimadas para o meio ambiente. Antes de falar desse assunto, é importante dizer o que é a agricultura. A agricultura, então, seria um conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas a fim de produzir alimentos e matéria-prima para outras atividades humanas. Bom, então nós já sabemos agora o que é agricultura. Vamos então saber o que são as queimadas para podermos relacionar esses assuntos. Vamos falar de queimadas então. Bom, aqui a gente tem uma fotografia, uma representação das queimadas e o conceito básico seria que a queimada é uma prática primitiva da agricultura destinada principalmente à limpeza do terreno, para o cultivo de plantações ou formação de pastos. Quero deixar bem claro que quando eu digo que a agricultura é uma forma primitiva, não estou falando mal do processo da queimada necessariamente, mas estou apenas dizendo que a queimada ela é um processo muito antigo, é isso que eu quis dizer com primitivo, usada por vários povos antigos até os dias de hoje. Bom, as queimadas elas são utilizadas principalmente então para limpar e preparar o solo para depois fazer o plantio. Ela ainda é uma prática comum, apesar de ser uma prática muito antiga, mas principalmente para aqueles agricultores que possuem menos recursos financeiros. Então é importante nós sabermos que a queimada, além dela ser uma atividade muito antiga, ela é utilizada até os dias de hoje, mas ela é utilizada principalmente por causa do baixo custo que a queimada pode gerar ali para aquele agricultor. Bom, agora, isso é uma ideia a princípio, é uma ideia inicial do agricultor. Ah, não, então eu vou queimar esse terreno aqui, isso vai facilitar, vai limpar o terreno para que eu possa vir com a minha plantação. E isso vai sair muito barato se eu usar a queimada. Mas aí nós vamos ver aqui que tem alguns detalhes que muitas vezes não são percebidos pelo agricultor, pelo pequeno agricultor e por aqueles donos de terra que estão preparando a terra para fazer as suas plantações. E vamos falar então dessas consequências da queimada. Primeiro, a queimada ela elimina nutrientes essenciais às plantas, como o nitrogênio, o potássio e o fósforo. Então veja bem, a princípio você foi lá, você tem uma terrinha, você fez uma queimada para tirar aquele matagal, tirar algumas plantas de lá, para você vir com a plantação que você deseja, plantar alface, não sei, café, enfim. E aí você economizou um dinheiro ali porque a queimada teria um custo baixo. Mas a queimada, ela vai retirar do solo nutrientes, como é o caso do nitrogênio, como é o caso do que foi citado aqui, o potássio também, entre outros nutrientes. Então aqui você já começa a perceber que o que saiu barato no começo, que foi aquela queimada, vai começar a sair caro. Porque quando você começar a fazer o seu plantio, ele pode ter uma durabilidade muito menor do que ele teria se caso você não tivesse utilizado a queimada ali. Aquele solo ele vai ficar mais pobre. Se você quer uma plantação duradoura, uma plantação eficiente, você precisa que o solo tenha nutrientes. Se a queimada retira nutrientes, menos um ponto para a queimada aí. Outras consequências. A flora e a fauna são prejudicadas e pode levar à extinção de espécies. Bom, obviamente, se você queima uma região, alguma parte ali daquela flora que é nativa daquele lugar vai ser perdida, você está queimando ela. Consequentemente,
você também vai perder alguns animais que necessitam daquela flora para viver, que necessitam daquele tipo de planta. Você pode, inclusive, espantar certos tipos de pássaros e insetos que podem até beneficiar aquele ambiente ali que você está plantando. Abelhas são excelentes polinizadoras, elas podem ser afastadas por causa desses incêndios. E nós temos os outros animais que podem sofrer também com os incêndios. São consequências das queimadas, efeitos colaterais das queimadas. Uma outra consequência agora relacionada diretamente com a sua plantação. A prática reduz a umidade do solo e acarreta a sua compactação, o que obviamente vai resultar num processo erosivo. Então, se você retira a umidade do solo, é uma coisa já a se pensar. A umidade do solo significa o quê? Água no solo. Nós sabemos que toda planta precisa de água. Se você tem um solo que ele perdeu umidade, perdeu água, mais água você vai ter que gastar na irrigação. Olha você aí de novo, eu estou conversando com você, aluno, que fica bem claro, como se você fosse um agricultor, ok? Então olha você aí de novo, que usou a queimada, tendo mais um ponto negativo. Você agora vai ter que gastar mais água, gastar mais com irrigação. Você perdeu nutrientes do solo, pode ser que isso faça você gastar mais com adubação, por exemplo. Você perdeu mais água no solo, vai fazer você gastar mais com irrigação. E esse solo ainda ele pode ter um processo erosivo. Além dele compactar, ele perdeu os poros, não ter entrada de ar e nem de água direito no solo. E se ele ficar compacto, a água não consegue penetrar bem nesse solo e também vai diminuir a aeração, a quantidade de ar dentro desse solo, o que vai prejudicar também a sua plantação. Bom, então, como o solo é a base de todo o sistema agrícola, esse processo de queimada, ao atingir o solo, vai gerar prejuízos na produtividade das culturas e, como eu estou falando com você, vai aumentar o processo de produção. A curto prazo, pode até não ser tão percebido. Você acabou de fazer a queimada, foi lá, limpou o terreno, começou a fazer sua plantação, a primeira vez lá cresceu relativamente bem, só que aquele solo é um solo que ele já foi empobrecido, é um solo que já sofreu com a queimada. Então a durabilidade daquele solo, a quantidade de vezes que você vai poder plantar naquele solo, muito provavelmente vai cair muito. Bom, então nós estávamos falando aqui da relação de custo-benefício do uso das queimadas. Então, se você utilizar a queimada, você tem lá uma economia inicial e logo em seguida você começa a enxergar os prejuízos, você começa a ter mais gastos para continuar mantendo aquele solo fértil o suficiente para manter a sua atividade agrícola. E aqui começa a falar de consequências também, que são mais parecidas com aquela consequência de destruir flora e fauna, que são consequências gerais para o meio ambiente. E aqui está falando o seguinte: o fogo deteriora a qualidade do ar, reduz a biodiversidade e prejudica a saúde humana. Nós já sabemos que o fogo ele vai poluir o ar. Como que isso acontece? Bom, as queimadas em geral, quando eu falo queimada, é importante saber que é diferente de incêndio. Quando eu penso em incêndio, o incêndio, inclusive, ele pode ser natural. Em épocas de muito calor e seca, pode acontecer um incêndio natural que o homem não provocou. E os incêndios também podem ser provocados pelo homem. A queimada sempre é provocada pelo homem. A queimada seria uma espécie de incêndio intencional que é utilizado especificamente para depois você fazer plantações ou coisas do tipo, ou trabalhar com pecuária naquela região. Bom, então a qualidade do ar é importante, nós sabemos que existe o famoso efeito estufa, que é a quantidade de gás carbônico e alguns outros gases que estão na atmosfera que ajudam a manter o calor da Terra. Agora, esse efeito estufa, quanto mais queimadas você fizer, mais você aumenta esse efeito estufa.
Aumentar esse efeito estufa leva ao que nós chamamos de aquecimento global. E o aquecimento global, obviamente, não é nada bom, modifica o clima do nosso planeta, modifica em vários fatores ambientais, além do clima, como, por exemplo, a sobrevivência de vários animais e plantas. Também reduz, então, a biodiversidade, que é isso que eu estou falando, que interfere com a vida de animais e plantas e prejudica a saúde humana. Por que prejudica a saúde humana? Primeiro, nós precisamos de respirar oxigênio. Esse é o gás que nós precisamos respirar. Todavia, as queimadas, elas vão liberar dióxido de carbono, que é o famoso gás carbônico. E quando libera esse gás carbônico, nós estamos falando de uma queima completa. Essa queima completa, então, vai aumentar aí o efeito estufa, levando ao aquecimento global. Mas a queimada também, ela principalmente, ela tem um fator importantíssimo, que é uma parte dela é uma queima incompleta. O que é isso? É uma queima que não vai gerar gás carbônico. Vai gerar uma molécula chamada monóxido de carbono. Essa molécula, ela é tóxica para a gente. Ela é tóxica para todos os animais. Por quê? Porque quando você respira monóxido de carbono, esse monóxido de carbono, ele vai tomar o lugar do oxigênio no transporte de oxigênio para o seu corpo, lá dentro das hemácias, lá dentro do seu sangue. Então esse monóxido de carbono, ele é tóxico. Isso vai exigir que você produza muito mais hemácias, isso vai exigir que a sua circulação sanguínea seja muito mais intensa para que o oxigênio seja passado por todo o seu corpo, para compensar essa perda de espaço do oxigênio para o famoso monóxido de carbono. O monóxido de carbono, então, é muito tóxico para os seres vivos, principalmente, obviamente, para os animais. Bom, ainda tem outra questão ainda. Quando essas queimadas elas não são devidamente controladas, elas podem atingir um patrimônio público ou privado, como as florestas, cercas, linhas de transmissão de telefonia, construções, casas, prédios, enfim. As queimadas elas são perigosas. Aquelas que são permitidas precisam de ser muito bem controladas. Agora eu vou falar sobre alguns dados relacionados a queimadas, visto que temos sofrido há muitos anos com o aumento das queimadas. Bom, aqui os focos de queimadas, ou seja, a quantidade de regiões que sofreram com queimadas divididas em biomas. Você percebe aí, representado pela cor azul, que a Amazônia ela representa a metade dos focos de queimadas do Brasil. Isso são dados aí de 2013 a 2019. Em seguida, vem o Cerrado, com praticamente 33% dos focos de queimadas que ocorrem no Brasil. A Mata Atlântica vem depois, e aí nós temos o Pantanal, está aqui um destaque para o Pantanal, visto que o Pantanal tem sofrido muito nesse ano de 2020. Nós temos uma seca maior no Pantanal desde o começo do ano, então o Pantanal está mais suscetível a incêndios e também facilita as queimadas. Então o Pantanal, apesar dele representar aqui apenas 4,1% dos focos de queimadas do Brasil, é importante destacar que as queimadas no Pantanal aumentaram bastante. Segundo dados do INPE, o INPE é o quê? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eles que monitoram via satélite as queimadas. Segundo o INPE, então, o bioma Pantanal ele teve um aumento de 324% nos focos de incêndio de janeiro a setembro de 2019, comparado ao ano anterior, ou seja, comparado a 2018. Então, o Pantanal, devido a essa espécie de seca que está ocorrendo no Pantanal, está tendo menos chuvas no Pantanal já há alguns meses, e também devido às queimadas provocadas pelo homem, no Pantanal, que fique claro, a maioria dos incêndios e queimadas são provocados pelo homem, porque normalmente é uma região úmida, mas esse período que o Pantanal está vivendo mais seco tem favorecido também os incêndios e as queimadas, mas principalmente a ação do homem, a exploração do homem.
Outros dados aqui, agora dados sobre o estado do Amazonas, onde nós temos o bioma da Amazônia, né? Repare aqui, temos aqui um gráfico aqui mostrando 2017, 2018, 2019, 2020, e isso está mostrando aqui janeiro e fevereiro, basicamente. Quando comparamos esses 4 últimos anos, de janeiro a fevereiro apenas, nós vemos que nesse mesmo período, em 2020, nós tivemos também um grande aumento aí nos focos de queimadas na região do Amazonas, no estado do Amazonas. Agora, professor, você está falando com a gente como se a gente fosse agricultor, e aí está falando que o problema é esse, o problema é aquele, que as queimadas são utilizadas, é uma forma barata para limpar o solo, mas e aí? Você está falando aí dos problemas, mas existe solução? Porque eu imagino que o que todos nós queremos para esses problemas é solução. Bom, eu coloquei aqui em destaque que existem algumas alternativas. Uma das alternativas às queimadas, desenvolvida com sucesso por pesquisadores da Embrapa, que foi feita em parceria com os produtores, é um projeto que foi chamado Roça Sem Fogo, que dispensa o uso de máquinas agrícolas. Esse Roça Sem Fogo, então, na verdade, foi um livro lançado pela Embrapa, e nesse livro ele vai mostrando várias técnicas que podem substituir o uso da queimada. Então, essas técnicas elas podem ser praticadas sem um custo alto. Então, a gente está falando que não precisa de máquinas agrícolas. Um pouquinho mais sobre as alternativas. A relação custo-benefício, então, seria positiva, o que resulta na adoção da roça sem fogo, e ela foi testada e validada por meio de experimentos científicos. Então, isso aqui não é as técnicas que estão lá nesse projeto do Roça Sem Fogo não são coisas sem fundamentos. Foram testadas cientificamente, foram trabalhadas juntos com os produtores, inclusive. Bom, eu não tenho acesso a esse documento, mas eu sei um pouco sobre ele. O que o Roça Sem Fogo utiliza, por exemplo, tem um tipo de vegetação que chamamos de vegetação capoeira. O que é essa vegetação capoeira? São gramíneas e pequenos arbustos. E normalmente, quando a pessoa quer plantar, ela vai retirar gramas, gramíneas e arbustos e até árvores para plantar naquela região. E qual é uma das ideias do Roça Sem Fogo? Você picotar esses vegetais capoeira, né? Esses vegetais baixos, picotar e deixar forrar o solo com esses vegetais, com esse picotado de vegetais, por 2 motivos importantes que posso citar aqui. Se você deixa aquele solo protegido com esse forro, você está impedindo que a chuva cause erosão diretamente nesse solo, porque a chuva ela pode formar buracos e, inclusive, causar erosão no solo, chuva e vento. Então, você está protegendo o solo. Por isso que é tão importante ter planta no solo, porque as plantas, as raízes delas firmam o solo, não deixa esse solo quebrar, rachar, né, que são processos erosivos. Além das raízes, as plantas protegem o solo da chuva e da ação do vento diretamente. Então, essa técnica da roça sem fogo, essa técnica de usar essa vegetação rasteira e picotar a parte dela e deixar ela meio assim que no toco e espalhar isso, você está mantendo o solo protegido e mais. Essas folhas picotadas elas ainda servem de nutrientes para o solo. Então, é muito mais interessante do que queimar aquela região e deixar o solo mais pobre. Pelo contrário, você vai deixar esse solo mais rico e você vai deixar uma parte ali daquelas raízes que vão ajudar a firmar aquele solo. Esse é um pouco que eu sei sobre o Roça Sem Fogo, porque eu sei que é um documento maior, que tem vários detalhes, né? Enfim, está aqui uma alternativa, na verdade, várias alternativas que estão contidas nesse documento, e foi feita pela Embrapa, que é referência quando a gente fala em queimadas, desmatamento e agricultura. Esses foram os pontos principais, então, que nós tratamos hoje. Nós falamos das queimadas, que elas podem tirar nutrientes do solo, diminuir a umidade, prejudicar a fauna e a flora, causam erosão do solo, poluem o ar
E aqui estão algumas referências bibliográficas, para quem quiser aí dar uma olhada lá e dar uma conferida. E é isso que eu queria falar com você, aluno, hoje. Eu agradeço sua participação e desejo a você bons estudos.